estamos aqui em Éfeso, a cidade, a grande cidade, que Paulo escreveu uma carta que é um grande fundamento para a igreja do Senhor. E aí esse lugar aqui, estamos nas ruínas, era chamado Ágora, um mercado onde pessoas conviviam. Disse que aqui vivia mais de 200 mil pessoas nos arredores de Éfeso. Era um lugar que tinha muitos templos, era uma estrutura que tinha uma influência grega e também romana. E aqui Paulo usou esse lugar, a Bíblia diz que ele passou 3 anos em Éfeso fundamentando a igreja. Pensando nisso, temos uma carta maravilhosa com 6 capítulos, que é de grande fundamento para a igreja até os dias de hoje. Para falar a verdade, ele fala do mistério da igreja revelado e descreve nessa carta, nos dando a questão da posição em Cristo, do andar em Cristo e de como podemos permanecer em Cristo. Para o povo daquela igreja daqueles dias, era um desafio muito grande pela questão cultural, das divindades, dos deuses, das doutrinas erradas. E aí, temos no grande escopo do ensinamento do livro de Apocalipse, quando Jesus aparece para João, e o início da carta para os Efésios, uma das 7 cartas das igrejas de Apocalipse, diz assim no verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esse texto está bem em conotação também com o capítulo 1, quando Jesus aparece para João na ilha de Patmos, que fica bem de frente aqui ao mar Egeu dessa região na Turquia. E aí o Senhor diz: conheço tuas obras, o teu labor, tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então Jesus vai tecendo alguns elogios, haviam já naqueles dias falsos apóstolos, mas a igreja de Éfeso, os efésios, os cristãos, sabiam distinguir o que vinha de Deus e o que não vinha. Também elogia no verso 3, tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Então vemos aqui ele trazendo esse senso de que eles estavam indo no caminho certo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse é um ponto em que há um diagnóstico de que ele chamava agora para aquele lugar de comunhão, de adoração, de intimidade. E as cartas que são escritas às 7 igrejas, elas trazem um diagnóstico muito particular para cada igreja. E aqui a gente vê um chamado a que eles deveriam se arrepender de onde tinham caído e voltar às primeiras práticas, a voltar às primeiras obras. E o Senhor traz uma consciência de que eles estavam precisando restaurar aquela vida de intimidade e de adoração. No fim, ele diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Jesus finaliza a carta dizendo que aquilo que foi perdido em Adão, lá em Gênesis 3, quando diz que os anjos fecharam o caminho, há de ser restaurado para aqueles que perseverarem, que observarem, que ficarem firmes daquilo que a visão celestial tem para o homem quando somos reconciliados com Ele. Então essa vida em Cristo Jesus, ela precisa ser preservada e a cada vez mais aprofundada no nosso relacionamento com Deus. Que lição tão poderosa, que lugar tão tremendo é esse, onde um dia uma igreja foi fortificada pela vida do apóstolo Paulo, mas também por uma carta do próprio apóstolo João, que ele recebeu a revelação de Jesus na ilha de Patmos.